Olá, saudações em Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade que tenho de estar falando com você nesse momento. Trago uma palavra que se encontra em Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 ao 41, que nós vamos ler durante a reflexão da mensagem. Nossa mensagem tem como título Passando para outra margem. Foi uma ocasião que Jesus e seus discípulos atravessaram o Mar da Galileia, e a nossa reflexão será dentro desse texto. Nosso propósito é refletir sobre o poder de Deus, o poder de Cristo, sobre todas as coisas, o poder sobre a natureza. Nada para Ele é difícil, e nós assim podemos confiar no Senhor como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, pois Ele também é o Senhor de toda a criação, como está em João capítulo 1, do verso 1 a 4, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós temos acompanhado várias vezes pelos noticiários os estragos causados pelas tempestades, as inundações, as enxurradas e os prejuízos que tem trazido várias pessoas, várias comunidades, vários lugares, não só do Brasil, como pelo mundo afora, perdas materiais, físicas, perdas humanas irreparáveis. E esses fenômenos naturais que que acontecem inesperadamente, podem também ocorrer na nossa vida, já as tempestades na nossa vida. As crises financeiras, as frustrações, muitas vezes a separação, a quebra de contratos, os problemas, o medo, tudo aquilo que nos açoita de vez em quando na nossa vida. E nesse momento nós queremos refletir sobre esse texto de Marcos, do capítulo 4, do verso 35 a 41, que nos incentiva a enfrentar as tempestades da vida, e ainda termos paz e tranquilidade para chegarmos até a outra margem, que é o nosso tema, passando para a outra margem. No ponto 1 nós temos um grande desafio. Agora vamos ler Marcos 35, 36, que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. As mudanças nas nossas vidas, sejam voluntárias ou impostas pelas circunstâncias, sempre nos trazem preocupações, medo, insegurança. E a vida que nós estamos levando no momento, todas essas preocupações de crises que nós estamos enfrentando, nos trazem preocupações quanto ao futuro, quanto à nossa família, nossa segurança, o emprego, muita gente desempregada, independente de cor, de raça, de sexo, de nível cultural, de conhecimento, ou pobres ou ricos. Uma pessoa pode perder o emprego, um empresário pode ter que fechar a sua empresa, seu escritório, o seu restaurante, o seu hotel. Então, a crise que nós estamos enfrentando está atingindo a todos em todos os lugares. E por isso nós precisamos confiar em alguém que nos possa levar a ultrapassar essa margem, chegar a outra margem. Então Jesus convidou seus discípulos: passemos a outra margem. Os discípulos já tinham bastante experiência na sua convivência com Jesus. Eles tinham tido vários ensinamentos, recebido vários ensinamentos, como o Sermão do Monte, que está em Mateus, nos capítulos de 5 a 7. Jesus já tinha realizado vários milagres, tinha expulsado demônios, curado enfermos, curado inclusive a sogra de Pedro. E agora eles estão
entrando no barco para passar para outra margem. Independente das experiências que nós temos com Deus, nós podemos sim passar por situações, aflições, mas nós precisamos confiar no Senhor que vai nos levar para outra margem. É preciso ter uma experiência pessoal com Cristo, nos aproximarmos para poder conhecê-lo melhor, como diz em Oséias capítulo 6, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O ponto 2 da nossa meditação diz: temos um grande problema. Temos um grande problema. Marcos 4, do verso 37 ao 38, nos diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? O Mar da Galileia é conhecido como na verdade é um grande lago, é conhecido pelas violentas tempestades que ali caem, até pelo favorecimento das condições climáticas. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. As temperaturas são altas, isso em contraste com as temperaturas das montanhas que o cercam, do Monte Hermon e os demais montes, o ar frio que sopra pelo Vale do Jordão. Então, esse encontro das temperaturas no Mar da Galileia, os ventos fortes também, provocam mudanças climáticas, tormentas muito rapidamente, tufões, tempestades, temporais, e essas forças da natureza eram bem conhecidas pelos discípulos. Vários discípulos de Jesus eram pescadores, conhecedores da região. O Mar da Galileia tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. É muito importante nessa região. Os discípulos pescavam lá. Jesus conhecia muito bem esse Mar da Galileia, para o consumo de água, a água doce, também para a irrigação. Então, é um local muito importante. Mas o fato de os discípulos conhecerem bem aquele mar não impediu que eles fossem açoitados pelas ondas nesse momento. É preciso nós lembrarmos que aqui não é o céu. Nós estamos aqui sujeitos às intempéries da vida, e mesmo tendo Jesus no nosso coração, muitas vezes nós podemos enfrentar adversidades ao ponto de chegar ao desespero, como está acontecendo, sempre aconteceu, mas agora especialmente com essa crise que nós estamos enfrentando. Então, naquele momento, os discípulos foram até Jesus, está aqui no Marcos 4:37, quando ele diz que o temporal estava caindo, as ondas estavam encobrindo o barco, e Jesus estava dormindo na polpa do barco sobre uma almofada. E eles despertaram, dizendo: Senhor, não te importas que pereçamos? O Senhor não se importa que pereçamos? Então eles estavam ali, apesar da presença de Jesus no barco, mas pela vivência deles, pelo costume de pescar, de conhecer aquela situação, dominarem o barco, eles estavam tranquilos. Mas quando chegou a tempestade, que eles perceberam que perderam o controle total da situação, eles fizeram alguma coisa. Eles precisaram ir em busca de uma solução, e foi a Jesus que eles buscaram. Então, eles ficaram com tanto medo naquele momento que eles achavam que iam morrer todos, inclusive Jesus também. Ele disse: Senhor, não te importa que pereçamos? Nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas já perderam a fé. Quantas pessoas acham que Deus já morreu, que Jesus já morreu? Quantas pessoas até blasfemam contra Deus, contra Jesus, desafiam, afrontam,
porque acham que ele está morto ou que ele esteja dormindo. Então, essa é a realidade que nós temos visto na nossa sociedade. Mas as tempestades nos proporcionam oportunidades preciosas para novos aprendizados. Nós precisamos abrir a nossa mente, ampliar nossos horizontes e exercitar a nossa criatividade. Nós precisamos nos mover da situação que nós estamos, como os discípulos saíram daquela posição, foram até Jesus, eles se moveram até Jesus em busca de uma saída. Eles confiaram nele. Isaías capítulo 26, no verso 3, nos diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então nós precisamos confiar no Senhor Jesus para passarmos esse grande problema que nós estamos enfrentando, essa grande crise que nós estamos enfrentando. O terceiro ponto que nós queremos comentar é que nós temos um grande Salvador. Os versos 39 a 41 de Marcos 4, nos diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Os discípulos, apesar de viverem com Jesus já há algum tempo, assim como nós também, muitos de nós temos uma certa experiência com Deus, não conheciam totalmente quem era Jesus. Nós precisamos conhecer quem é esse Senhor. Eles não entendiam que ele podia intervir na natureza. Nós também, muitas vezes, não confiamos que ele possa intervir na nossa vida, na natureza, na situação que nós estamos enfrentando. Diferente dos discípulos que estavam ainda começando a sua vida com Cristo, nós já temos alguma experiência, temos conhecimento da vinda do Senhor Jesus. Há mais de 2000 anos que ele está conosco, os seus ensinamentos, as suas maravilhas, a sua salvação. Então, nós não temos desculpa para não confiar no Senhor. Os discípulos ainda não conheciam o suficiente. Nós, muitas vezes, também não conhecemos o Senhor Jesus o suficiente. E ele também passou por crises, por tempestades na sua vida. Ele sofreu perseguições, ele foi condenado, ele foi levado à cruz, foi crucificado por nossos pecados, ele sofreu terrivelmente ali no jardim do Getsêmani, sofreu acusações morais, de todo o tipo. Jesus também passou por aflições, e ele nos diz em João, no capítulo 16, no verso 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim, ou seja, nele mesmo, em Cristo, tenhamos paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No verso 32, ele está falando aos seus discípulos que ele vai ser condenado, vai ser crucificado, vai ser abandonado por todo mundo. Os próprios discípulos o abandonaram, cada um foi para a sua casa. Mas Jesus tinha uma coisa diferente, que não o deixava abalado em momento algum. Ele tinha a certeza da presença do Pai com ele. Ele disse: Mas meu Pai não me abandonará. Eu estarei com meu Pai. E era essa união com o Pai, que ele tinha constante, todos os dias orando, buscando a presença do Pai, que o fortalecia. Assim também, para o nosso fortalecimento espiritual, principalmente, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento é possível através de Cristo. Se nós tivermos um relacionamento, uma união com Ele, essa união nos fortalecerá para que assim nós possamos vencer as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições, as ameaças e tudo aquilo pelas situações pelas quais nós passamos. Então,
tenhamos paz. Se você estiver com Cristo, estará do lado do vencedor, daquele que venceu todas as coisas, daquele que pode acalmar a tempestade na sua vida, seja ela qual for. Para concluirmos, nós, lembrando aqui, quando uma terrível tempestade ameaçou a vida dos discípulos, eles esqueceram que Jesus estava no barco e que ele podia levá-los para outra margem. Ele tinha dito, vamos para outra margem. Então, Jesus cumpriu levando para outra margem. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Independente da tempestade que caiu sobre o barco durante a travessia, Ele cumpriu. Ele chegou em paz lá com seus discípulos. Ele acalmou a tempestade. O ponto 2. Enquanto eles tinham o controle da situação, Jesus estava descansando, dormindo sobre uma almofada na popa do barco. Às vezes nós queremos ter o controle da situação. Ou então achamos que um homem, um governante ou alguém vai resolver para nós aquela situação. É preciso entender que enquanto nós estamos controlando a situação, o Senhor está descansando. Agora, se você quer descanso realmente, você tem que entregar o controle da situação nas mãos do Senhor Jesus, porque então, nesse modo, Ele poderá livrá-lo do perigo. O ponto 3. Mas quando acordaram o Senhor, Ele acalmou o vento e o mar, e tudo se transformou em bonança e calmaria. Quando eles lançaram seus cuidados sobre Jesus, eles puderam descansar e Jesus tomou a frente, o controle da situação. É assim que acontece na nossa vida. Quer você ter paz, você quer ter paz na sua vida, então busque ao Senhor Jesus, confie a Ele a sua vida, entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, e assim você vai poder chegar a outra margem. A outra margem são mais experiências com Deus. Mais experiências. Quando eles chegaram lá, já tinha um endemoniado gadareno, o homem de Gadara, e tinha uma legião de demônios. Novas experiências eles foram ter nas suas vidas, novos crescimentos. Então, chegar a outra margem é sair de uma posição e buscar uma posição melhor. Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos confiar nele, sairmos dessa margem, da posição que nós estamos, nos mover em direção ao Senhor, buscarmos a saída e Ele há de fazer por nós, buscando uma alternativa, mostrando os meios, a criatividade para sair dessa posição. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Eu estou desempregado, mas eu sei o que você sabe fazer. Você está desempregado, mas você pode fazer o quê? Então você pode passar para uma outra margem, porque Deus está te dando essa oportunidade e a todos nós. Quero orar por você nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Jesus, Senhor, que acalma as tempestades, acalma esse coração que está diante de nós nesse momento. Essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está sofrida, solitária, sem esperança na vida. Senhor, esse empresário que perdeu o seu negócio, que fechou as portas do seu escritório, a sua empresa, ou o seu hotel, tem misericórdia dessa vida. Essa pessoa que está ferida, abalada, solitária, separada do seu cônjuge, dos seus filhos, essa pessoa que está enferma ou na dor, ou no luto, tem misericórdia, acalma esse coração, assim como acalmaste a tempestade sobre o mar da Galileia. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.